Vamos meditar na palavra? Abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 36, irmãos. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Os irmãos já encontraram? Amém. Vamos fazer a leitura? Capítulo 6, versículo 37. A pecadora perdoada. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Eu falei o quê? 6, 37. E como é? 7, 37. A pecadora perdoada. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com as lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia que qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, ou seja, beijo no rosto, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, irmãos? Bom, o tema dessa pregação, irmãos, é a religiosidade nos separa. A religiosidade nos separa. Como assim, irmão Roberto? Bom, Jesus ele entrou na casa de um fariseu. Os fariseus eram as pessoas mais religiosas que haviam naquela época. Os fariseus e os escribas eram aqueles que detinham o poder do ensino, detinham o poder do caminho para Deus. Porque eles, se a gente colocar nos dias de hoje, eles eram os professores, os teólogos daquela época. Eles eram os homens que mais conheciam sobre as Escrituras. Só que todo o conhecimento que eles possuíam não os fazia olhar para o próximo com um olhar de misericórdia, mas com um olhar elevado. De que maneira? Por eles conhecerem e praticarem aquilo que eles sabiam, então eles se colocavam numa posição de saber mais, de praticar corretamente aquilo que eles tinham conhecimento, que eles se achavam melhor do que as demais pessoas. Os fariseus eram esses homens, essas pessoas, esse grupo de religiosos se achavam melhor do que aqueles que não conseguiam ou que não
não tinham a condição de fazer aquilo que eles estavam fazendo. Né? E é o que nós vamos ler, já deixa aberto aí, irmãos. Em Marcos capítulo 7, versículo 1. Nós já vamos ler. Então, o grupo dos fariseus representa o grupo dos religiosos. Aquelas pessoas que fazem tudo corretamente, elas fazem tudo nos seus mínimos detalhes, só que com o fim não de agradar a Deus, mas de se aparecer para as pessoas como sendo pessoas santas. Não é que elas são santas, elas demonstram, elas tentam passar que são por aquilo que elas estão fazendo. Os irmãos estão entendendo? Por aquilo que elas estão fazendo. Então, o que Deus ele quer de nós não é que nós venhamos aparentar ser alguma coisa, mas o Senhor quer de nós é que nós sejamos pessoas verdadeiras. Jesus tratava esse grupo de pessoas como o quê? Hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles enganavam as pessoas com a aparência. E o que acontece hoje é que muitas pessoas tentam enganar umas às outras com o quê? Com aparência. Com aparência de santidade, com aparência de ser bons cristãos, só que no seu interior, no seu íntimo, Deus mesmo conhece, sabe que dentro dos seus corações estão cheios de morte, de rapina. Então não é aquilo que eu faço exteriormente, mas é aquilo que começa dentro do meu coração, a intenção. Os irmãos estão entendendo? A intenção. Então, para a gente poder entender aqui essa passagem, eu queria contextualizar aos irmãos a respeito dos fariseus. Os irmãos aqui têm um bom conhecimento a respeito desses homens, né? Então veja que Jesus, muitas das vezes, teve embate com eles. Jesus ele teve muitos embates com o grupo dos fariseus, mas quando ele era convidado para estar na mesma mesa com os fariseus, Jesus nunca disse não. Não, vamos lá, eu vou na sua casa. Porque Jesus, irmãos, ele não olha para o currículo de ninguém. Jesus ele não olha, esse aqui eu não vou, esse aqui eu vou. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Jesus ele entrou na casa de um pecador, Jesus também entrou na casa de um fariseu, que era um grande religioso. Grande religioso! Jesus também entrou na casa, mostrando que ele não faz acepção de pessoas, mas a religiosidade sim faz. As religiões fazem acepção de pessoas. Se você não faz parte do meu grupo, eu não vou nem sentar do seu lado, nem vou andar com você, porque você não faz parte da minha igreja, porque você não faz parte do meu ciclo. Os irmãos estão entendendo? Então eu não vou nem andar com você. E quem procedia dessa maneira eram os fariseus. Por que os fariseus perseguiam a Jesus? Porque Jesus não procedia de acordo com os fariseus. Porque eles eram hipócritas. Eles conheciam as leis, eles conheciam os mandamentos, eles conheciam tudo, só que eles não procediam de acordo com aquilo que eles conheciam. Então, para a gente conhecer um pouquinho a respeito dos fariseus, Marcos capítulo 7, versículo 1, olha só, irmãos, vamos ler juntos? Ora, reuniram-se a Jesus os escribas e quem? Os fariseus, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele, de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar, ou seja, com as mãos sujas? Respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós. O que, irmãos? Hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está o quê? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos do que, irmãos? Negligenciando o mandamento de Deus. Guardai as tradições dos homens. Guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardar as vossas próprias o quê? Tradições. Ou seja,
O comer, por exemplo, se você, como no caso aqui o exemplo que por ele é dado, olha, vem cá, os seus discípulos estão aí participando da mesa, estão comendo, mas nem lavaram as mãos. Por que eles não estão obedecendo às nossas tradições? Por que eles não estão obedecendo? Por que eles não andam de acordo com aquilo que a gente tem ensinado e daquilo que nós recebemos? E aí Jesus, irmãos, ele mostra que esses atos só traz uma falsa aparência. Porque esses homens, eles lavavam as suas camas. Esses homens lavavam os pratos, os copos. Esses homens lavavam as mãos, e a palavra aqui diz que eles lavavam cuidadosamente. Imagina ter que limpar a unha, tudo para poder manter a mão pura, para poder tocar no alimento. Porque eles pensavam que se a mão suja tocasse o alimento e você ingerisse daquele alimento, você estaria o quê? Se contaminando. Os irmãos estão compreendendo? E Jesus ele vai dizer que o que contamina um homem não é o quê? O que entra, mas é o quê? É o que sai. Então, esses fariseus eram homens tão hipócritas que eles tiraram a palavra de Deus e colocaram no lugar dela suas tradições. É o que acontece hoje muitas das vezes. As pessoas falam, olha, para você ser salvo, para você realmente andar pelo caminho, você não pode cortar o cabelo. Você não pode pintar a unha. Porque se você pintar a unha é do diabo. Isso é tradição de homens. A Bíblia não fala nada disso. Olha, você não pode cultuar a Deus em outro dia que não seja o dia específico. Isso é tradição de homens. Então tudo que é posto sobre a palavra de Deus, no lugar da palavra de Deus, se torna uma tradição, se torna um costume que não leva a Deus. Não vai levar a Deus. Por mais que aquela tradição tenha a aparência de ser boa, mas no final vai transformar aquela pessoa numa pessoa hipócrita. Como assim, irmão Roberto? Porque por aquilo que ela faz, que ela está fazendo, ela vai falar, poxa, eu estou fazendo, então eu mereço. Porque eu estou fazendo, aquela não está fazendo. Você já parou para pensar? A maioria dos irmãos aqui já trabalharam ou trabalham ainda, não é? E você está numa empresa em que você fala, puxa, eu vou trabalhar. Você olha para o lado e tem alguém que não está o quê? Trabalhando. O que você diz? Que aqueles que não trabalham, muitas das vezes têm mais valor do que aqueles que o quê? Trabalham. E aí a gente passa a julgar. Ele fala, poxa, essa pessoa não merece. Porque ela não está trabalhando, ela não faz o que eu faço aqui dentro dessa empresa. Os irmãos estão compreendendo? Ela não faz o que eu faço dentro dessa empresa. Ela não faz, e muitas das vezes a pessoa é mais valorizada do que eu que estou fazendo. Então traga isso para a sua vida, para o nosso dia a dia hoje, se não é o que muitas das vezes as pessoas costumam fazer. Porque às vezes ela tem uma característica de ser uma pessoa de oração, ela ora mesmo, glória a Deus por isso. Só que muitas das vezes essa pessoa ela pega esse orar e ela coloca como uma honra para ela. Não, eu sou uma pessoa do quê? De oração. Eu sou uma pessoa que ora, sou uma pessoa fervorosa. Então ela começa a se enaltecer. Não é errado orar. O problema é quando você quer se aparecer porque você ora. É isso que a palavra fala. A pessoa às vezes ela é generosa. Não, ela dá oferta, ela ajuda o pobre. Só que isso é bem, é louvável fazer isso. Só que o problema é quando a pessoa ela quer se aparecer porque ajudou alguém. E a Bíblia diz que tais pessoas que procedem desta maneira já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Então esses eram os fariseus, eles não faziam para Deus, eles faziam para si mesmo, para receberem o louvor, para serem vistos pelos homens. Então, veja que eles tinham uma questão em relação à tradição. Eles pegavam a tradição e colocavam sobre a palavra de Deus, sobre as leis de Deus. Lá em Mateus capítulo 23. Eu já vou voltar lá no texto da mulher, só para a gente contextualizar. Mateus capítulo 23, irmãos, abram aí. Aqui é quando Jesus descasca mesmo os fariseus. Jesus ele vem e desce a ripa nos fariseus. Mateus 23. Olha só. Abriram? Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo:
Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e quem? Ou seja, irmãos, Moisés foi o grande líder de Israel. Ele conduziu o povo até Deus, ensinava os caminhos do Senhor ao povo. Deus deu a lei a Moisés para Moisés passar ao povo. Então Moisés era o sacerdote de Deus, era o professor, era aquele que instruía o povo no caminho do Senhor. E quando Moisés morreu, surgiu esses homens, assumindo essa cadeira, assumindo essa posição de ensino, de mostrar o caminho, de como deveriam continuar adorando a Deus, da maneira como Moisés ensinou. Só que tinha um grande problema, irmãos. É o que nós vamos ler aqui, ó. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedei em conformidade com as suas obras. Porque dizem e não o quê? Não fazem. É isso que é engraçado, irmãos. Eles falavam, olha, não façam isso. E estava lá eles o quê? Fazendo. Eu lembro de uma época em que nas igrejas e muitas denominações era-se proibido ter TV em casa. Era proibido. E muitos eram os pastores que batiam de frente. E com o passar do tempo eu tive o conhecimento que esses pastores que diziam para os membros não terem TV, eles tinham TV. É só para os irmãos verem um exemplo. Eles falaram, você não deve fazer, só que eles estão o quê? Fazendo. Eles colocam regras, eles colocam fardos, só que eles mesmos não querem carregar. Olha, você não pode ver TV, olha, você não pode ir no cinema. E muitas das vezes ele está lá com a esposa no cinema. Isso há um tempo atrás. E isso tudo é tradição de homens, que colocam empecilhos, vão dificultando a entrada para o caminho do reino de quem? De Deus. Vão vendo isso, irmãos, como pedras no caminho. Vão vendo isso como pedras. Pedras não, tijolo mesmo. Tijolos no caminho para a entrada do reino de Deus. Já já vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, havia esses homens que ainda hoje há, que ficam colocando pedras, empecilhos no caminho para aqueles que querem entrar no reino de Deus. Quantas das vezes a gente ouviu falar, olha, o ser crente é difícil. Mas difícil por quê? Aí as pessoas dizem, porque não pode jogar bola, porque não pode assistir TV, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Quem ouvia isso antes de se converter? Já ouviu isso? Né? Que não podia isso, não podia aquilo. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala. Mas as tradições desses homens dificultam o caminho para o reino de Deus. Aí, vamos ler aqui, irmãos. Vou fazer a leitura rápida, porque o texto é longo, aí eu vou para o tema que eu pretendo tratar. É só para os irmãos entenderem aqui. Eu parei em qual versículo? Tá, no 4, né? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem o quê, irmãos? Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Ou seja, eles fazem todas essas coisas, não é para agradar a Deus. Eles não oravam nas praças, nas sinagogas para agradar a Deus ou para reverenciar a Deus. Eles oravam para ser visto pelos homens. Eles davam esmolas não para poder ajudar o pobre, mas para poder mostrar que ele era generoso, que ele era uma pessoa boa e estava ajudando alguém. E amavam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamado pelos homens do quê? Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, e o qual está no céu. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será o que, irmãos? Humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entreis, nem deixais entrar os que estão entrando. Veja que, por mais que eles fizessem todas essas coisas, eles não estavam caminhando em direção ao reino.
Eles estavam andando em direção contrária, para o inferno, porque Deus ele não vai pela aparência, irmãos. Deus ele vai pelo coração. Como diz o Senhor a Samuel, através do profeta Samuel, Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o quê? O exterior. E Deus vê o quê? O coração. E eles achavam que pela aparência podiam enganar a Deus. Ele podia enganar os homens. Mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. E eles pela aparência achavam que podiam enganar a Deus. Só que a Deus ninguém engana. E eles estavam fechando a porta para o reino de Deus, irmã Glaucia. Com as tradições, com todos esses preceitos, fardos pesados, ninguém conseguia entrar no céu. Porque as pessoas falam, é difícil demais fazer tudo que vocês estão falando. Não tem como. Como é que eu vou fazer tudo isso? Os irmãos estão entendendo? Como é que eu vou fazer tudo isso? Então nem eles entravam e nem deixavam os outros entrar. Porque, irmãos, eles eram a religião dominante daquela época. Então toda Israel, todo o povo ouvia eles. Tinham eles como exemplo, né? Exemplo a ser seguido. Só que o pessoal fala, como é que eu vou andar nesse caminho? Não tem como. É difícil, é pesado esse fardo. Não tem como andar assim. Então eles não entravam e nem deixavam os que estavam entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis maior e mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorrei o mar e a terra, e fazendo um prosélito, e depois o ter desfeito, o fazei filho do inferno 2 vezes o quê? Ou seja, quando alguém se convertia ao farisaísmo, não estava se convertendo para Deus, mas aquelas pessoas se tornavam 2 vezes mais filhas do inferno, ou seja, elas se condenavam 2 vezes mais, estavam condenadas, não tinham salvação, não conseguiam alcançar a salvação da maneira como eles estavam caminhando e praticando. Ai de vós, condutores, o quê? Porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, nada é. Mas o que jura pelo ouro do templo, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isto nada é. Mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cego, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e o que, irmãos? Deveis, porém, fazer todas estas coisas e não omitir aquelas, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está o quê? Cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique o quê? Ou seja, eles cuidavam da aparência exterior. Quando Jesus está falando do copo, que eles priorizavam tanto a limpeza dos objetos, né? Copo, prato, cama e todas, como a gente leu lá em Marcos, que Jesus fala assim, vocês estão tão preocupados com as coisas exteriores que o que importa é interna. Não adianta lavar exteriormente, você tem que lavar também o quê? Internamente. E Jesus está falando sobre eles. Por fora, vocês têm aparência de limpeza, de boniteza, só que dentro de vocês só há rapina, só há maldade, como nós vamos ler aqui. Ou seja, Deus ele não quer a nossa aparência, Deus ele quer o nosso coração. Jesus quer o nosso coração, não é a aparência. Qual versículo eu parei aqui, irmãos? 27. Hã? 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem o quê? Formosos, lindos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda o quê? Imundícia. Por fora eram lindos, maravilhosos, exemplares,
Só que Deus que sonda os corações estava vendo morte dentro dele, imundície, podridão, porque estavam vivendo de aparência. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Olha só, Jesus mostrando, olha, para os homens vocês são justos. Vocês são homens de oração, vocês são realmente pessoas que procuram guardar as leis, priorizam seus rituais, suas tradições, são exemplo para todo mundo aqui. Só que para Deus não. Para Deus não. Para Deus que sonda os corações, vocês não são. Vocês são como esses sepulcros aí. Estão cheios de ossos e de imundícia. Vocês podem parecer justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e do que, irmãos? De iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos nos tempos de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profeta sábio e escribas, a uns deles matareis e outros crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, e apedreja os que são a ti enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha junto os pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos deixará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, irmãos, veja que esses fariseus eram os caras que ditavam as regras da religião judaica nos dias de Jesus. Era eles que diziam, olha, tem que fazer assim, senão não tá certo não. Tem que fazer assado, senão Deus não vai se agradar. Se você não fizer desse jeito aqui, olha, esquece. Eles ditavam as regras, eles colocavam os fardos pesados sobre as pessoas, fardos que nem eles carregavam, nem com o dedo queriam movê-los. Então eram homens que viviam de aparência. E Deus, ele não busca a aparência. Deus, ele busca a sinceridade que há dentro dos nossos corações. Amém, irmãos? Que há dentro dos nossos corações. Abram aí em Lucas capítulo 18, versículo 8. Então, veja que essas pessoas eram os caras que ditavam as regras da religião judaica. Eles se consideravam melhores que as demais pessoas que não eram do seu grupo ou do clã. Ou seja, Jesus ele foi perseguido porque ele não fazia parte do grupo dos fariseus nem dos escribas. Porque Jesus ele veio mostrando como eles deveriam observar as leis, os mandamentos. Só que eles colocavam sobre a lei e os mandamentos as suas tradições. Porque Deus, não foi Deus quem disse, olha, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Não foi Deus quem deu essa ordem. Por isso Jesus disse, olha, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo, fazer bem ao teu próximo, fazer bem aos que vos perseguem, que maltratam e orai por aqueles que vos perseguem, né? Então, essa foi os ensinamentos de Jesus, está lá em Mateus capítulo 6, já a gente vai ler, tá bom? Então, veja que essa era a qualidade dos cabeças da religião daquela época. Então, todos aqueles que traziam ou pregavam algo contrário à tradição eram perseguidos. Porque Jesus não pregou nada contrário à palavra de Deus. Jesus, ele não violou a lei de Deus. Jesus, ele quebrantava a tradição. Porque Deus, ele não anda pela tradição, ele anda pela sua palavra. Deus zela pela sua palavra e não por tradição de homens. Os irmãos estão compreendendo? Ele zela pela sua palavra. E Jesus cumpriu toda o quê? A lei. Jesus cumpriu toda a lei. Porque a prioridade dos mandamentos é cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus. Então, olha, irmãos, o que está escrito aí em Lucas capítulo 18, versículo 8.
Acharam? 18:8. A parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem o quê? Justos. E desprezavam o quê, irmãos? Os outros. Ou seja, aquela pessoa que... Vamos ler aqui, depois eu falo. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro o quê? O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo. Para quê, irmãos? Para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou o que, irmãos? Como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aqui, ó, do meu lado, ó. Jejuo o que, irmãos? 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, de longe, não ousava o que, irmãos? Nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim o quê? Pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será o quê? Mas o que a si mesmo se humilha, será exaltado. A religiosidade, irmãos, a religiosidade, não estou falando a religião, a religiosidade faz com que a pessoa ela se exalte diante de Deus. A religiosidade afasta a pessoa de Deus, não aproxima. A religiosidade te tira do caminho e põe no caminho do inferno. A religiosidade faz com que a porta do céu se feche por causa do orgulho e da soberba. Não é errado, irmãos. A Bíblia não está falando para você não jejuar e não orar. A Bíblia não está falando para você não dizimar, para você não ofertar. A Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando que aquele que a si mesmo se exalta por aquilo que faz, por Deus será humilhado. É isso que a palavra está falando. Eu não posso me exaltar naquilo que eu estou fazendo, porque ou eu estou fazendo para mim, ou eu estou fazendo para quem, irmãos? Para Deus. Se eu faço para Deus, a glória é para mim? A glória é para Ele. Então, se eu oro, é para a glória de quem? Se eu faço jejum, é para a glória de quem? Qualquer outra coisa que eu faça para Deus é para Ele, não para mim. Só que essas pessoas não faziam para Deus, faziam para si mesma. Tanto que a oração dele, a Bíblia que é bem clara, ele falava de si para si mesmo. Ele não estava falando com Deus. Por isso ele desceu do templo, desceu daquele lugar sem ser ouvido, sem ser justificado. E aquele que se humilhou, reconhecendo a sua insuficiência, o seu pecado, desceu justificado, desceu perdoado. Ou seja, irmãos, você tem que fazer aquilo que a palavra do Senhor te ensina, mas você tem que fazer para agradar a quem? A Deus. Você não pode fazer para agradar os outros ou se encontrar num estado de, poxa, eu mereço porque eu estou fazendo. Essa era a condição desses homens, porque eles faziam, eles achavam que eram o quê? Merecedores. Não, a gente não é merecedor de nada. Mas por causa da graça e do amor de Deus é que Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Amém? O problema é que as pessoas não entendem isso. Elas acham porque oram, elas têm que receber mais privilégios que os outros. Porque muitas das vezes faz uma boa oferta, o bom dízimo, merece estar num lugar privilegiado. Os irmãos estão entendendo? Acontecia isso da igreja que eu fazia parte. Uma pessoa mal ia na igreja, mas porque tinha um dízimo bom, uma oferta boa, sacrifício bom, o pastor mal falava com ela. E a gente que era mais fraquinho, só chibata nas costas. É sério, irmãos. Mas é o que o Senhor está dizendo na palavra. A gente não pode ir pela aparência. A gente não pode agir, a gente não tem que buscar a exaltação própria. A gente tem que fazer tudo para a glória de quem? De Deus. Porque a religiosidade vai separar você, vai nos separar. Se formos religiosos, se agirmos na religiosidade, poxa, eu oro mais, eu me santifico mais. Olha, eu tô vendo que essa irmã aí não está santificando, eu não vou ficar o quê? Perto dela. É isso que a religiosidade faz. Poxa, essa irmã, esse irmão aqui é infiel no dízimo, ela é pecadora, olha, eu não quero andar com os infiéis. É isso que a religiosidade faz. Os irmãos estão entendendo? É isso que a religiosidade faz. E veja que Jesus, ele comeu na casa do fariseu, também comeu na casa do publicano.
Ele comeu na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Aonde Jesus era chamado para entrar, ele ia. Jesus, ele perdoou a mulher adúltera. Jesus deixou com que aquela mulher lhe tocasse. E na visão de Simão, o fariseu, ela era uma grande o quê? Pecadora. Já já a gente vai entrar nesse contexto. Então veja que o Senhor não busca a aparência, irmãos. Eu tenho que fazer essas coisas, eu tenho que orar, Glaucia. Eu tenho que jejuar. Mas não para dizer, eu sou um homem do quê? De oração ou um homem de jejum. Não, eu não tenho que dizer nada disso para ninguém. Deus, ele me sonda, por isso eu tenho que fazer essas coisas no secreto para com Deus. Porque quando eu falo o que eu sou, é aí que Deus, ele quer ficar longe. É aí que Deus, ele quer a distância. Porque a pessoa, ela está se exaltando diante de Deus. E Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graças a quem? Aos humildes. Ele resiste. Porque a pessoa que se acha ser alguma coisa, é aquela pessoa que acha que não tem o quê? Que não tem pecado, que não erra, que não falha. É aquela pessoa que não consegue olhar para si, mas está olhando para os outros. Pô, você não tem jeito, você é uma pecadora, você não muda, você é isso. Ela só sabe apontar o dedo para quem? Para o pecado dos outros. Mas ela não olha para si mesmo. Como no caso dos fariseus, eles não olhavam para si mesmo. Eles olhavam para aquilo que eles faziam. Não, eu jejuo, eu oro, dou meu dízimo, dou minha oferta, como a gente leu aqui, mas eu não sou como esses aí não, Deus. Então o Senhor tem que me abençoar. E a Bíblia diz que, como a gente leu, aquele desceu do templo, do jeito que entrou, também o quê? Saiu sem resposta. Mas aquele que entrou quebrantado, entrou e se humilhou diante de Deus, desceu justificado, desceu em paz com Deus. Amém, irmãos? Desceu em paz com Deus. Essa era a turma que ditava as regras daquele tempo. E um deles convida Jesus para ir à sua casa para uma refeição. E Jesus aceita e vai na casa do fariseu Simão, pois ele não faz acepção de pessoas como os fariseus faziam. E o primeiro detalhe que Jesus nos dá é que no costume deles, eles lavam os pés e as mãos e ungiam a cabeça dos convidados. Mas Jesus não teve esse tratamento, mostrando assim o desprezo daquele homem para com Jesus. Era tradição, irmãos. Quando se recebia um visitante, se preparar uma vasilha com água e aquele visitante poder lavar os pés e ter um pouco de alívio nos pés, porque era deserto e automaticamente os pés se enchiam do quê? De pó e de poeira. Então por isso havia o lava-pés. E isso não foi só naquele tempo, havia há muito tempo. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 4, nós temos a referência de Abraão lavando o pé dos anjos. Quando os anjos vieram até Abraão, ele viu aqueles homens e falou, olha, sentem-se aqui debaixo desse carvalho, e eu vou mandar trazer água para vocês lavarem os pés. Está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 4. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Gênesis capítulo 19, versículo 2. Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, quando recebem os anjos, antes da destruição, diz assim, 19:2. E disse-lhe, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os vossos pés. Ou seja, era algo costumeiro deles, é algo da origem deles, receber os visitantes, os convidados e dar a eles águas para lavar os pés. Gênesis 24, José, quando recebe os seus irmãos vindo do Egito, ele também convida os seus irmãos à casa onde ele estava habitando no Egito ali e oferece eles água para lavar os pés. Está em Gênesis 42, versículo 24. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Lá em Juízes também... Juízes 19, versículo 21, levou para a casa e deu pasta aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Lá, Davi dá orientação a Urias, depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Lhe seguiu o presente do rei.
Então veja que isso, irmãos, era algo natural deles. Receber um convidado e lavar os pés. E Jesus, ele diz que quando ele chegou à casa de Simão, ele não teve esse privilégio. Simão não deu águas para que Jesus lavasse os seus pés. Então, o que eu quero abordar aqui, irmãos, é que a religiosidade faz separação. Ela separa, ela não une. Então, pelo fato de Jesus não obedecer às tradições dos fariseus, os fariseus não o consideravam como mestre, não o consideravam como profeta. Os fariseus chamavam por chamar como se fosse desdém, mas não como vendo ele como sendo um enviado do Senhor. Então, quando ele é chamado à casa desse fariseu, a primeira coisa que o fariseu deveria fazer era recebê-lo como um bom anfitrião. Olha, senta aqui que eu vou mandar lavar os seus pés. Recebê-lo com um beijo no rosto, né, um abraço, como é costume deles. E ungir a cabeça com óleo, que representa a alegria. Só que Jesus não foi recebido dessa maneira. Então, a religiosidade faz separação. A pessoa que tem uma vida mais religiosa que as demais, que ora de maneira fervorosa, jejua mais que todas as outras, ficando dias até sem comer, muitas das vezes é uma dizimista exemplar e é modesta, tem a aparência até de santa. Elas só andam com pessoas que têm o mesmo nível religioso que elas, pois se acham mais dignas que as demais pessoas à sua volta. Ou seja, normalmente, uma pessoa assim, ela só anda com pessoas que têm... Fama também, né? Não diga fama, mas tem aparência com ela, né? Poxa, essa aqui ora, vou andar com ela, que ela também ora. Se assemelha, né? Com as pessoas semelhantes a ela. Ela não anda, ela não tem muita paciência de estar com quem não está no mesmo nível que ela. Acho que essa é a palavra, não está no mesmo nível que ela. Então, a religiosidade faz separação, né? Daqueles que oram mais para aqueles que oram menos. Daqueles que jejuam mais para aqueles que não conseguem jejuar por algum motivo ou outro. Daqueles que fazem boas ofertas, daqueles que não fazem boas ofertas. Então as pessoas que procedem dessa maneira, elas fazem acepção de pessoas. Elas se separam dos seus irmãos, das pessoas que estão à sua volta. Por causa da religiosidade. Porque você não faz isso. Ah, essa pessoa não faz, então não vou nem me misturar. Essa pessoa não tem a mesma fé que eu tenho, não vou nem o quê? Me misturar. Assim eram os fariseus. E Jesus veio para quebrar essa barreira. Deus estava preocupado com aqueles que estavam sendo desprezados pela religiosidade. Do não coma sem lavar as mãos ou os copos, e da falsidade que essa religiosidade trazia para aqueles que a exercitavam. Pois eles, por mais que fizessem todas essas coisas, eles não estavam rumo ao céu, mas rumo ao inferno, e conduzindo outras pessoas também, como nós lemos lá em Mateus capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, converter alguém ao farisaísmo, ao judaísmo. E uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, ninguém estava indo para o céu com aquelas práticas. Antes estavam se perdendo, indo para o inferno. Porque como nós lemos, Deus ele não quer a aparência, ele quer um coração quebrantado. Deus ele quer um coração sincero, um coração humilde. Um coração que realmente o honre, seja realmente voltado para ele. Voltado para aquilo que ele deixou de ensino, né? Que está lá nos 10 mandamentos, por exemplo. Eles estavam fechando a porta para o reino de Deus. Como nós lemos lá no versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, eles estavam fechando a porta. Aí, irmãos, eu estava até pensando, né? Ninguém estava mais conseguindo entrar no reino de Deus, irmã. Aí o que Deus ele faz? Para poder abrir o caminho, irmã Gláucia. Para abrir o caminho. Irmã Liane, irmã Gláucia. Então o caminho, mais uma vez, é aberto. O caminho que os fariseus fecharam, a porta que os fariseus fecharam, Deus veio e abriu. Através de Jesus Cristo. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele.
Não é por meio de religiosidade, irmãos, é pela sinceridade, em amor a Deus, obedecendo os seus preceitos, os seus mandamentos. Então aqueles homens tinham a chave do reino de Deus, eles tinham a chave e por eles não estarem entrando, eles estavam impedindo que outras pessoas entrassem, colocando pedras no caminho, colocando dificuldades, fazendo com que aquelas pessoas vissem, olha, não tem jeito de fazer isso, não tem como eu fazer isso. Então aquelas pessoas estavam perdidas, não sabiam o que fazer, porque a religiosidade fazia com que aqueles homens vissem as outras pessoas como pecadoras e quisessem distância delas. Poxa, imagina eu, o Bruno, irmãos, imagina eu me santifico, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu rendo a minha vida ao Senhor em sacrifício, e aí eu vou falar agora assim, Senhor, a minha vida é tua, não quero mais ver perto de ninguém. Só que aí, irmãos, vocês dependem de mim para poder ouvir a palavra. Olha o exemplo. Porque eles detinham o conhecimento, porque eles estudavam, eles guardavam, eles eram os que deveriam pregar a palavra para as pessoas, mas eles não estavam pregando a palavra, não estavam ensinando o caminho do reino de Deus. E aí as pessoas não estavam conseguindo entrar, porque eles esbarravam nas tradições. Poxa, como é que eu vou entrar no reino de Deus se Deus não se agrada de mim porque eu não lavei a mão? Poxa, como é que eu vou agradar a Deus? Poxa, eu não consegui lavar a cama essa semana. É o que está escrito. Poxa, como é que eu vou agradar a Deus? Poxa, eu estou cansada aqui, não consegui lavar os pratos. Minha mulher não se agrada quando não lava os pratos, mas Deus... Deus, hein, Bruno? Deus vai se preocupar porque eu não lavei os pratos. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou não? É o que a gente leu ou não leu lá? Então eles estavam tão preocupados com essas coisinhas que colocava isso no ombro das pessoas. Poxa, como é que eu vou atender todas essas exigências? Como é que eu vou fazer isso? Então as pessoas desanimavam, cansavam, não conseguiam andar pelo caminho. Então Jesus ele vem não para quebrar a lei, não para violar a lei, mas ele veio para cumprir. E aí quando ele cumpre a lei é para mostrar como nós deveríamos ou como eles deveriam andar de acordo com a vontade de Deus. Hoje, irmãos, vocês cumprem a lei, vocês sabiam? Vocês cumprem. Mas como, pastor? Porque elas foram escritas no seu coração. Deus escreveu no seu coração essas leis. Porque eu tenho certeza que vocês amam a Deus acima de todas as coisas e de todo o seu entendimento, toda a sua alma. E eu sei que nós temos nos esforçado para amar o nosso próximo como a nós mesmos. E por isso nós não matamos, não roubamos, não cobiçamos o que é do próximo, não mentimos, não falamos falsos testemunhos, não adulteramos, não cobiçamos a propriedade do próximo, a mulher do próximo, ou seja, tudo que está na lei nós já cumprimos, porque Jesus nos dá essa condição, irmãos, de cumprir a lei. E você cumpre por obrigação? Você pode ver, você cumpre por amor, porque você fala, poxa, se eu não fizer, Deus ele não vai se agradar. Você não cumpre porque, eu tenho que fazer, não, eu tenho que agradar o meu Senhor, eu faço por amor também. Amém, irmãos? Então eles estavam fechando a porta do reino de Deus. Então eles tinham a chave. Irmãos, abra comigo e vamos ler comigo. Aí em Lucas capítulo 11. Olha só. Lucas 11, versículo 52. Então, irmãos, eles estavam fechando a porta do reino. Ô Cláudia, ô Glaucio, eles estavam fechando a porta do reino, Débora. E é o que a religiosidade faz. A religiosidade, ele fecha a porta do céu. A religiosidade não abre porta, mas fecha a porta, irmãos. O que abre a porta é a nossa sinceridade para com Jesus. É nós andando nesse caminho em humildade, em simplicidade. Jesus, ele diz, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. E ele nos convida a ser como ele é, como ele andou nessa terra. Com humildade, com simplicidade, amando o próximo, se compadecendo do próximo, tendo compaixão, tendo misericórdia. Olha só, então eles tinham fechado as portas. O que diz aí, irmãos, em Lucas capítulo 11, versículo 52? Leia aí. Quem pode ler em voz alta? 52. Ai de vós... intérpretes da lei, porque tirastes o quê? A chave do conhecimento. Vós mesmo não entraste e impediste que os outros o quê? Ou seja,
Até aquele momento, irmã Cláudia, o reino do céu estava fechado. Ninguém estava conseguindo entrar no reino de Deus. E não é por culpa de Deus, é por culpa daqueles homens que não estavam ensinando o caminho de Deus corretamente. Por isso as pessoas não conseguiam. Então Deus desceu do céu na pessoa de Jesus Cristo para abrir esse caminho. Porque Ele é o caminho e também é o quê? Ele é a porta que conduz à vida eterna. Ele é a porta. Então, irmãos, o caminho que outrora estava fechado por esses homens que eram para ensinar o caminho da verdade, como agradar a Deus, como servir a Deus, como manter a aliança inviolável, eles estavam violando os mandamentos do Senhor com as suas tradições. Então a porta estava o quê? Fechada. E Jesus ele veio para abrir. O véu que estava entre nós e o Santo do Santo foi o quê? Rasgado. Hoje nós temos entrada por esse novo e vivo caminho, a presença de Deus. Louvado seja Deus. E sabe o que é mais interessante, irmã Gláucia? É que a chave que estava nas mãos dele, Jesus tirou. Glória a Deus. Abra lá em... Deixa eu ver aqui. A chave que estava na mão deles, irmão, Jesus tirou. Deixa eu pegar aqui. Abra lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Vai dar 11 horas. Mateus 16, versículo... Olha só, irmãos, que interessante. A chave que estava com eles, como nós lemos, estava fazendo com que as pessoas que queriam entrar no reino dos céus não conseguissem. Então Jesus ele faz o seguinte: já que vocês são os doutores, os mestres, os professores, os teólogos, são os mais formados e não estão fazendo o meu povo entrar no meu reino, eu vou dar essa chave para outras pessoas. Olha o que está escrito aí, Débora. Mateus 16, versículo 18. Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, a chave que estava na mão deles é dada a homens simples, para que a simplicidade do evangelho fosse pregada a toda criatura, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. O evangelho é simples, irmãos. Não precisa eu falar, eu vou usar um terno todo dia para mim poder ser salvo. Não, isso não influencia na minha salvação. É aquilo que eu faço, é a intenção que está no meu coração. A intenção é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus. Se fosse fazer a vontade de Deus, amém. Mas quando você faz para se aparecer, vou todo bonitão lá, porque eu quero mostrar que eu tô bem na parada. Deus está assim, ó, tadinho. Acho que Deus olha no espelho, tem misericórdia dele. Não é porque Deus vai falar dele para ele mesmo, né? Que a gente fala, meu Deus, tem o quê? Aí Deus vê uma pessoa desse, ele olha no espelho, tem misericórdia dele. Porque é orgulhoso, é soberbo. É soberbo. Então Deus pegou a chave do reino de Deus, irmãos, e deu aos seus discípulos. E nós sabemos que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Ou seja, Deus habitou entre nós. Deus tabernaculou com o seu povo para poder ensinar. Deus desceu do céu e falou assim: olha gente, vamos prestar atenção aqui. É assim que eu quero. É que vocês se amem. É que vocês se perdoem. Perdoe os vossos inimigos. Perdoe aquele que vos ofende. Por quê? Porque eu vos perdoei primeiro. E é isso que nós vamos ler lá agora em Lucas capítulo 7. Vamos lá, irmãos. Então, veja que a primeira situação que a gente vê é que aquele homem não tratou Jesus como os demais homens. Aquele homem desprezou Jesus. Falou, olha, Jesus, vamos lá em casa lá comer, almoçar? Jesus foi, senta aí em qualquer canto aí. Nem deu água para Jesus lavar os pés. Senta aí em qualquer canto aí. E aquela mulher ouviu que Jesus estava naquela casa. E aí aquela mulher deu um jeito de entrar na casa daquele fariseu. Imagina, irmãos, o fariseu lavava as mãos, o fariseu lavava os pratos, o fariseu lavava as vestes, lavava a cama. Imagina como era a casa desse fariseu. Acho que era impecável, não tinha poeira em canto nenhum. E aí quando o fariseu vê que uma pecadora
ele conhecia ela. Porque ele disse na palavra que se ele soubesse quem ela é, ele não a deixaria tocar. Provavelmente era uma grande pecadora, todo mundo sabia quem ela era. Então, aquele fariseu, ele olhou para aquela mulher e para Jesus com um olhar de desprezo. Primeiro, porque Jesus, ele andava com quem? Fala, gente. Com pecadores. Jesus sentava à mesa com pecadores, enquanto os fariseus e os escribas, eles ficavam somente com os seus. E Jesus, ele estava com os pecadores, porque ele mesmo diz, eu não vim para os sãos, mas vim para quem? Os doentes. Para trazer o quê? O arrependimento, né? Então veja que o que a gente vê primeiramente é que Jesus ele não foi bem recebido, apesar de ser convidado. Jesus não foi bem recebido. Apesar de ter sido convidado, ele não foi bem recebido. A religiosidade fecha as portas do céu, como para aquela pecadora. A porta do céu, se dependesse deles, ela nunca iria entrar no reino de Deus. Somente eles. Então a religiosidade faz com que a porta do céu se feche. Primeiro, para aquela própria pessoa que age dessa maneira. E segundo, para aqueles que tentam seguir o exemplo delas. E separa as pessoas umas das outras. Ah, tá, irmãos, esqueci de ler aqui um comentário, tá? Me perdoem. Lá ainda a respeito da chave, lá de Lucas 11, versículo 52, deixa eu só ler aqui um comentário rapidão. O ai final de Jesus vai para os escribas, advogados e intérpretes da lei. E teólogos, aqueles que dominam o conhecimento e têm a responsabilidade de comunicar o saber à sociedade e apontar o caminho de Deus ao povo. Tomaram posse da chave da ciência, que destravava os significados mais profundos das Escrituras, mas ao invés de tornar simples e prático o viver com Deus, angustiavam o povo com as imposições de ordenanças de muitos teólogos, ou seja, eles ficavam colocando peso, não simplificavam o caminho para poder agradar a Deus. Voltando aqui, então Jesus ele vem para tomar a chave deles, para abrir a porta e dar aos pobres e pecadores, ou seja, a porta que estava trancada por causa da religiosidade, Jesus abre para os simples e sinceros de coração, porque Deus se agrada dos tais, como está lá em Salmos, capítulo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido, contrito não desprezará, ó Senhor. Então veja que Deus ele quer um coração quebrantado, um coração sincero, um coração compungido. Assim o Senhor não desprezará. Não adianta eu fazer todas essas coisas e no meu coração não for realmente sincero a Deus. E aquela mulher, como muitos estavam em busca de misericórdia, compaixão e perdão pelos seus pecados cometidos. Jesus, ele não olha o tamanho da sua ficha criminal, o tanto de pecados cometidos. Não. Só uma coisa importa para ele. Você está arrependido? Veja que aquela mulher ela entrou na casa de Simão, como nós lemos. Simão falou, olha, essa daí é uma grande pecadora. Se ele fosse realmente um profeta, ele nem deixava ele tocar nela. Só que, irmãos, Jesus ele não olhou para o seu currículo quando você foi chamado. Jesus ele não olhou para o tamanho do seu pecado. Jesus ele te chamou porque ele quis te salvar, independente do tamanho do pecado cometido. Porque a graça dele, irmãos, a misericórdia dele não tem fim. Ela dura de eternidade a eternidade, para sempre, como diz a palavra. A religiosidade vai te condenar, como aqueles homens, fariseus, eles condenavam a todos aqueles que prevaricavam as tradições. Eles condenavam. Mas o amor de Deus, o mandamento de Deus, ele vai exercer sobre você misericórdia e perdão, assim como o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Não importa o tamanho da sua dívida para com Deus, se você está arrependido, Ele te perdoa. Como está lá em Lucas capítulo 7, versículo 41, certo credor tinha 2 devedores, foi o exemplo que ele deu para Simão. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ou seja, um era santo, as suas próprias o quê? Vistas, mas estava devendo lá para com Deus. A outra era pecadora mesmo, e ela reconhecia que era pecadora, e devia mais que aquele outro. Só que por mais que aquele fosse santo, fizesse tudo certo, ele por si mesmo não consegue pagar a Deus
todas as ofensas que ele cometeu contra Deus. Por menor que seja, pecado é o quê? Pecado. Por menor que seja. Aquela mulher é uma grande pecadora, porque todo mundo conhecia a fama dela. E Simão era um homem bem religioso, só que ele também tinha pecado, só que ele não estava o quê? Enxergando, mas ele tinha um pecado. O pecado dele era pequeno, só que o pecado dele também conduzia ele ao quê? Porque o salário do pecado é o quê, irmãos? É a morte. O salário do pecado é a morte. Jesus, ele não olha, irmãos, para o seu currículo de crimes. Ele não olha para a sua ficha criminal, para a sua ficha de pecado. Se você está arrependido, ele pega essa ficha, ele pega essa fatura negativa e paga. Porque ele deu o sangue dele, deu a vida dele para eliminar de nós todo o pecado. E assim nele sermos justos diante de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, como a gente leu aqui, aquele homem que devia 50 e 500 denários, os dois receberam perdão. Aquele que pecou mais e o que também pecou o quê? Menos. Os dois receberam perdão, porque nenhum deles tinha condição de pagar. Nenhum de nós, por mais justo que sejamos, temos condição alguma de poder pagar a Deus ou de retribuir alguma coisa a Deus. A gente não tem condição. Por isso nós precisamos do perdão de Deus. E qual que é o perdão de Deus, irmãos? É Jesus. Jesus é o perdão de Deus para a humanidade. Por isso a palavra do Senhor vai dizer que Deus nos amou em Cristo Jesus, que o enviou para perdão dos nossos pecados. Então o perdão, o meu e o seu perdão, a paga para isso foi Jesus. Jesus, ele deu a vida dele para que essa dívida fosse paga. A religiosidade vai te condenar, mas Deus te salva se você estiver arrependido. Não sabemos qual era o pecado dela. Os fariseus sabiam quem ela era. E por isso eles queriam distância. Com certeza Simão não ficou nada feliz de vê-la ali, não aos pés de Jesus, mas em sua casa. Ela era pecadora e provavelmente uma grande pecadora. A religiosidade separa não só as pessoas, mas principalmente de Deus. A religiosidade vai te separar não só das pessoas, mas também te separa do que, irmãos? De Deus. Há igrejas que ensinam seus membros a se afastar de familiares que não fazem parte da mesma igreja. Olha, ela não faz parte da igreja, olha, não vai em festa, não participa disso, não participa de nada da vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela pode contaminar. Há igrejas que ensinam dessa maneira, irmãos. Isso é religiosidade. Jesus, ele não se afastou dos pecadores, mas comeu com eles para ensinar o reino de Deus. Deus, ele não está ausente, Deus não está afastado. Antes, ele está presente para salvar todos aqueles que estão perdidos. Mas a religiosidade afasta. Não só as pessoas, mas também afasta de Deus. Como nós lemos lá em Lucas capítulo 18, aquele homem que orou de si para si mesmo, porque ele dava o dízimo, porque ele ofertava, porque ele jejuava, porque ele orava 3 vezes ao dia, veja que ele estava afastado de Deus porque Deus nem ouviu. Ele foi na casa de Deus lá, mas Deus não ouviu. E aquele que se quebrantou, Deus parou, ouviu e o perdoou. Amém, irmãos? Deus o perdoou. Por quê? Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus existe ao soberbo, mas dá graças aos humildes. O que o Senhor quer de nós não são apenas os atos, mas a sinceridade de fazer tudo para a sua glória na simplicidade, amando a todas as pessoas, principalmente aquelas que não o conhecem ainda. Jesus tirou a chave daqueles que estavam assentados na cadeira de Moisés e deu aos seus discípulos, para que todos aqueles que o aceitarem como Jesus, como Senhor e Salvador, possam entrar no reino de Deus. Como está lá em Mateus capítulo 18, Mateus 16, versículo 18, como nós lemos, né, a chave foi dada a Pedro, a igreja, para que, por meio do evangelho, da pregação do evangelho na pessoa de Jesus Cristo, todos pudessem entrar no reino de Deus. Lembra que Jesus ele saiu pregando? Arrependei-vos porque é chegado o quê? Porque o reino de Deus não estava chegando àquelas pessoas. Aí Deus desce do céu, através de Jesus, com João Batista preparando o caminho. Arrependei-vos porque é chegado até vós o quê? O reino de Deus. Amém? Eles não tinham poder de perdoar,
porque neles não havia compaixão nem misericórdia, e Jesus deu esse poder aos seus discípulos. Então veja que os fariseus, os religiosos hipócritas, eles não toleravam o pecado das pessoas que estavam ao seu redor, ao ponto deles se sentirem tão santos, tão bons, que eles falavam, essa aqui é pecadora. Como a irmã Margarida diz, até hoje, quando passa um gentil, uma pessoa que é diferente do seu clã, eles cospem no chão, porque representam que as pessoas que não fazem ali parte são porcas, uma coisa assim, são tratadas como porcas. Ainda hoje é assim, devido à tamanha religiosidade que eles têm, mas para com Deus eles estão longe. Então Deus pegou essa chave do conhecimento, do reino de Deus, deu aos simples. Lembra que Jesus disse, olha, a revelação não é dada aos grandes, mas aos pequenos? Ou seja, quem são esses grandes? Eram os fariseus e os escribas, ou seja, os grandes teólogos daquela época. Jesus tirou a chave, Deus tirou a chave deles e deu aos simples. Simples, quem é esse simples? Pescadores, cobradores de impostos, sem instrução nenhuma. E pegou e deu a esses homens para poder falar, olha, vocês vão mostrar para todas as pessoas qual é o caminho para o meu reino, o reino do meu Pai, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Então veja que aquela mulher, quando chegou na casa lá, ela com certeza foi olhada por todos com um olhar de desprezo, mas Jesus olhou com um olhar de amor. Jesus falou, olha Simão, você não me deu água, você não me deu ósculo, você não me ungiu a cabeça, mas essa mulher, na sinceridade dela, desde quando eu cheguei, ela não saiu do meu pé, não deixou de lavar os meus pés com as suas lágrimas, ela não deixou de ungir os meus pés com bálsamo. E eu digo a você que os pecados dela, por maior que seja, são agora perdoados. Por isso ele diz, filha, vá em paz, porque a tua fé te salvou. Por causa da sinceridade. Não é só por causa do derramado bálsamo, mas é porque o coração dela estava quebrantado. Amém, irmãos? Então todas as vezes que nós nos aproximarmos diante do Senhor, que o nosso coração esteja quebrantado diante dele, para alcançarmos sempre justificação e perdão e resposta naquilo que nós buscamos. Amém? Então, aqueles homens não olhavam com compaixão. Por isso o Senhor diz que eles desprezavam o principal da lei, que era o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. A misericórdia eles desprezavam, eles não tinham misericórdia para com ninguém. O negócio era, errou, tem que pagar. De acordo com o que a lei diz, é olho por olho, dente por dente. Era isso que eles faziam. E aí Jesus, irmãos, olha que maravilhoso, aí eu encerro João capítulo 20, versículo 19. Gente, eu falei demais, me perdoem, viu? Mas vocês entenderam aqui, irmãos, o perigo da religiosidade? E não é diferente dos dias de hoje, irmãos. A gente tem que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse cuidado. Eles não tinham poder de perdoar, porque neles não havia compaixão ou misericórdia. E Jesus deu esse poder aos seus discípulos. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o que, irmãos? E se algum de vós perdoardes os pecados, são o quê? Lhes perdoados. E se retiverdes, serão o quê? Retidos. Então Jesus dá a autoridade aos discípulos, à igreja, de perdoar o quê? Pecados. Através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus tira a chave da religiosidade. Jesus tira a autoridade da religiosidade daquela época e dá a pessoas simples, para que elas pudessem levar o amor de Deus, levar a graça de Deus àqueles que estavam perdidos, como essa mulher pecadora, como Zaqueu e tantos outros que iam atrás de Jesus, porque, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava atravessando o mar da Galileia, eram ovelhas sem o quê? Sem o pastor. Havia muitos mestres, mas aqueles mestres não estavam juntos das suas ovelhas. E Jesus nos mostra que Deus ele não olha para o exterior, mas ele olha para o coração, para a intenção. E quando nós lemos
a respeito dos fariseus, a intenção deles nunca foi agradar a Deus, mas era se promover para as pessoas que os estavam vendo. Irmãos, se afastem da religiosidade. Se vai fazer alguma coisa, faça para quem? E se possível, não comente com ninguém para ser retribuído. Antes, deixe que Deus no secreto o quê? Te retribua. Amém? Que este é o mandamento e ensino do Senhor. Que aquilo que você faz para Deus seja para Deus e não para você. Que Deus nos guarde da religiosidade em nome de Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Por favor, prepare a ceia já, e aí a gente já ora e já participa da ceia também, que já é 11h14. Glória a Deus, irmãos. Mais uma vez, a porta do reino de Deus está aberta, Cláudia. Ela está aberta para todos aqueles que querem entrar no reino de Deus. E o caminho é Jesus, a porta é Jesus para esse reino. Amém, irmãos? Aquilo que estava fechado agora está aberto. O caminho foi preparado e é através do corpo de Jesus Cristo que esse caminho foi aberto, que rasgou esse véu, rasgou o véu da religiosidade para sermos sinceros naquilo que nós fazemos, para que Deus ele venha se agradar de todas as obras que nós possamos fazer para a sua glória. Amém?